Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Schedio. Meu nome é Eduardo Vasconcelos e hoje vou-vos apresentar uma nova capacidade do Flow Simulation introduzida na versão 2018. Ora bem, o que é isto das superfícies livres? Basicamente, a superfície livre no Flow Simulation é a interface entre dois fluidos imiscíveis. Estes dois fluidos podem ser um gás e um líquido, ou podem ser dois líquidos com densidades significativamente diferentes. Okay? A questão de mistura de gases com gases ainda não é possível determinar com superfícies livres, porque efetivamente a densidade entre eles normalmente é muito semelhante. Então, a superfície livre é essa interface entre os dois fluidos immiscíveis. No entanto, esta capacidade foi introduzida este ano, ainda tem algumas limitações, nomeadamente nós ainda não conseguimos simular fenómenos de transição de fase, ou seja, umidades, condensações, cavitações. Não se consegue introduzir regiões de rotação, embora seja possível recorrer a um pequeno truque para as regiões de rotação, mas eu depois logo apresento isso noutra altura. Também não consegue determinar a tensão superficial e a camada limite nessa interface ainda nesta versão. Okay? É um produto que foi introduzido este ano e esperemos que se desenvolva o suficiente para aumentar e introduzir estas capacidades no futuro próximo. As superfícies livres são calculadas com a técnica de volume de fluido. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é que isto significa, mas vocês podem ter acesso a toda a informação teórica se tiverem o add-in do Flow Simulation ligado. Se forem ao menu Help, SolidWorks Simulation, Flow Simulation Technical Reference, e está disponível um PDF com toda a teoria por detrás desta nova capacidade do Flow Simulation. Ora bem, sem grandes demoras, eu vou já passar para demonstrar... Aliás, antes disso, deixem-me só fazer aqui um pequeno enquadramento do que é que era possível fazer até à versão 2017 e que agora foi introduzido em 2018. O Flow Simulation, como software de fluidos computacionais, de cálculo, é um software muito amplo, muito vasto e com muitas capacidades. Desde os casos mais clássicos, como o cálculo interno de escoamento no interior de uma válvula, ou, por exemplo, do coletor de escape, que acaba por ser basicamente a mesma coisa, só que vamos ter diferentes temperaturas ou diferentes ciclos a encontrarem-se aqui nesta região, na convergência dos tubos. Desde escoamentos externos para determinação de coeficientes de arrasto, aerodinâmicas, por exemplo, aqui um perfil NACA, determinar como é que ele vai trabalhar, ou até mesmo um avião. Capacidade de regiões de rotação para determinar, por exemplo, o lift das pás do helicóptero, para saber se são suficientes ou não para fazer voar este helicóptero, um helicóptero de brinquedo, mas ainda assim. Determinação de turbinas com regiões de rotação, inclusive conforto humano, nestes casos aqui do módulo específico da GAVAC, para determinação de conforto humano, e também, por exemplo, cálculo térmico no interior de eletrónica, tanto na versão base como no módulo de Electronics, que traz condições fronteiras específicas para esses módulos. Okay? O módulo GAVAC e eletrónico são módulos adicionais com condições específicas para este tipo de situações. Ora bem, até aqui nada de novo. A principal limitação, eu passo aqui a mostrar, por exemplo, este permutador que aqui está, é que não era possível haver misturas de gases com fluidos. Ou seja, se nós quiséssemos introduzir um gás e um líquido no mesmo estudo, estes tinham que estar separados por uma barreira física, ou seja, uma parede geométrica real modelada. É possível, num único estudo, ter exatamente dois fluidos diferentes, ou seja, um gás e um líquido, dois gases, dois líquidos, ou vários fluidos diferentes, mas no caso de líquidos ou de fluidos immiscíveis, eles tinham que ser separados por uma barreira física. E com o 2018, essa situação deixa de ser uma limitação, okay? E passamos efetivamente a ter essa possibilidade de utilizar em alguns cálculos. E estes são alguns exemplos que eu vou passar hoje a mostrar, desde um exemplo mais clássico de um casco de um navio e determinar o arrasto que ele vai ter, uma descarga de uma barragem, um enchimento de um poliban, uma geração de uma onda e determinar o que é que vai acontecer aqui à parede, o impacto, se vai galgar, se não vai galgar. E também, por exemplo, aqui o vazamento de um tanque
de um reservatório em inox, que também é uma das grandes questões que existe hoje em dia nesta indústria. Okay? Ora, agora sim, sem grande demora, vou passar já então aqui à demonstração e vou começar com o caso típico de um casco. Ora bem, os cascos de navios têm questões muito importantes, nomeadamente aqui o formato deste bulbo aqui à frente. Ora, o propósito deste bulbo é efetivamente criar uma onda na frente do navio que depois se vai propagar ao longo do casco e com o objetivo de minimizar o arrasto ou o atrito provocado pela água. Okay? Não é só estético e o seu formato vai influenciar imenso a onda que é gerada e a propagação da mesma ao longo do casco, consoante a velocidade com que este anda. Ora, como é que nós preparamos um estudo clássico destes? Tal como qualquer outro estudo de Flow Simulation, o ideal será começar pelo Wizard. Okay? E, neste caso, eu vou também ativar aqui o meu fluxograma. E temos então que seguir este digamos, fluxo de trabalho para definir completamente o estudo. Antes de o fazer, o que é que eu quero determinar? Eu quero determinar exatamente a profundidade ou a linha d'água deste navio. Isto é principalmente importante porque eu quero que ela se encontre mais ou menos nesta região e este ficheiro, a origem do documento, está ali. Ora, se eu for aqui ao meu plano da direita e desenhar uma linha, posso ver, por exemplo, que a linha d'água vai ficar alguns nos 1600 milímetros, ou 1.6 metros, abaixo da origem, em Y. Okay? Este valor é um valor importante a reter, porque é este valor que me vai permitir definir onde é que está a superfície da água. Bem, vou criar novamente aqui o Wizard, ativar o Wizard, e vamos avançar no estudo. Ora, neste estudo em particular, tenho então aqui, vou definir que quero a velocidade em nós. Faz sentido, estamos a trabalhar no meio náutico, ou vou trabalhar em milhas marítimas, ou vou trabalhar em nós. E basicamente é isto. Comprimento em metros. Estes são os dois parâmetros mais importantes. E é aqui então que nós vamos definir o tipo de estudo que vamos fazer. Ora, este é um estudo externo. Nós queremos determinar o escoamento em torno da geometria do barco. E cá está a nova opção de superfície livre. Okay? Esta opção requer que seja uma análise transiente. E automaticamente o software, se for Simulation, vai ativar a opção de análise transiente. Nós aqui, eu vou definir, por exemplo, que quero um tempo total de 14 segundos para fazer o estudo. Okay? E muito importante também é ativar a gravidade. Não é? Porque se eu estou a considerar dois líquidos de densidades diferentes e quero que haja uma separação bem definida entre eles, temos que ativar a gravidade exatamente para o líquido mais denso, ou fluido mais denso, manter-se abaixo do fluido menos denso. Possivelmente, desativando a gravidade, consegue-se alguns fenómenos interessantes. Fica para outra altura explorar esta opção. Ora, no segundo passo, ou no quarto passo da definição do projeto, vamos então selecionar que queremos gás vai ser o ar e o líquido vai ser a água, e do tipo mistura imixcível. Okay? Nós só conseguimos usar um gás e um líquido, ou dois fluidos, para determinar o fluido imixcível. Não vou mexer nas condições fronteiras da parede e vou definir mais alguns parâmetros do estudo, nomeadamente a velocidade a que o barco ou que todo o fluido se vai encontrar. Ora, se o Z neste momento está a apontar para este lado, e eu quero que o barco ande efetivamente para este lado, então eu vou dizer que ele vai se deslocar a menos 13 nós e consigo ver então a seta da direção do caudal. Okay? Se eu pusesse, por exemplo, aqui 13 nós, positivo, iria ver que todo o fluido neste estudo iria deslocar-se neste sentido. Ora, nesse efeito vou pôr menos 13. E nas concentrações, inicialmente todo o domínio computacional neste momento encontra-se preenchido com ar. Ora, aqui nós não queremos isso. Eu vou pôr que quero encher tudo com água, mas só até uma determinada altura. Ou seja, que é os tais 1.6 metros, ou seja, entre os menos 15 do domínio computacional e os menos 1.6 metros, nós vamos ter água. Okay? E daqui para cima, nós vamos ter ar. Okay? Ou seja, até um máximo de 7 metros. Ou seja, isto é o que vai definir onde é que vai estar a profundidade do nosso oceano, assim por dizer.
Além disso, o ideal, como isto é uma análise transiente e o nosso estudo vai começar do repouso, ou seja, se nós pusermos todo o fluido de repente a andar a menos 13 nós, existe uma boa probabilidade do algoritmo de cálculo não conseguir terminar a análise ou convergir a análise. Então, neste caso, o ideal será simular, digamos, a aceleração do navio e então, neste parâmetro do Z, em vez de ser constante, eu vou introduzir também aqui uma tabela de valores, em que no início 0, no segundo 0, ele vai estar a 0, até, digamos, sei lá, 5 segundos, ele vai acelerar até aos menos 13 nós, e até aos 14 segundos eu vou pôr aqui menos 13 nós. 14 segundos porque foi um tempo, foi o tempo que eu demorei a calcular o estudo original, então só para criar aqui um bocadinho de contexto, okay. Para criar um bocadinho de contexto, vou tentar reproduzir ao máximo as condições fronteiras que tenho no estudo original. E cá temos a aceleração até aos 5 segundos, e a partir dos 5 segundos ele mantém-se com velocidade constante de menos 13 nós. Okay? E agora, basicamente, faria finish e iria iniciar então o estudo. Eu não vou fazer, porque já tenho aqui o estudo feito. O domínio computacional é criado pelo software, ou seja, esta é a minha região de cálculo que originalmente é maior. Se eu tivesse avançado com aquele projeto até ao final, esta caixa, digamos, teria uma dimensão muito superior, mas por uma questão de otimização de tempo de cálculo versus resultados, convém sempre nós reduzirmos ligeiramente, pode ser um bocadinho mais pequena cá à frente, deixar um bocado mais cá para trás, que é para o arrasto ser visível nas ondas formadas. E a partir daqui vamos começar então a ver os resultados. Okay? Ora, como isto é uma análise transiente, nós podemos carregar qualquer altura do estudo, okay? Desde o tempo 0 até ao segundo 14. Para este efeito, o que foi feito foi definir nas opções de cálculo, aqui neste íconezinho, antes de iniciar o estudo, que queria gravar uma iteração a cada 0.1 segundos de tempo físico, ou seja, de tempo real final. Isto porque as iterações iniciais calculam um intervalo de tempo muito, muito curto, mas eu só quero gravar algumas delas. Isto significa, efetivamente, que o nosso estudo vou ter muita informação guardada em disco, só para criar aqui um bocadinho de contexto. Se eu abrir aqui o ficheiro, a pasta onde estão guardados os resultados, vocês poderão ver, efetivamente, que tem aqui uma série de resultados guardados com alguma dimensão considerável, devido à malha que estou a usar, para conseguir, efetivamente, analisar os resultados a cada um destes intervalos de tempo. Com o ficheiro de resultados guardado, nós podemos, então, começar a analisar a vista. Okay? Neste caso, estou a ver aqui uma secção em que o gráfico está alterado para a fração mássica de água, ou se puser fração volúmica de água, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo, só tinha que alterar aqui um bocadinho a escala para ver o que é que está a acontecer. Okay? Mas neste caso eu vou deixar aqui a fração mássica, já tenho aqui a escala bem ajustada para ver exatamente o que é que está a acontecer. Então, nas zonas azuis nós não temos água, nas zonas a vermelho nós temos água, que significa que temos aqui algumas ondulações a serem geradas pelo casco do navio com o movimento do mesmo. Ora, se eu ativar então aqui uma visualização 3D da superfície de camada limite, não é? Da superfície livre, nós podemos ver então que esta vai ser a nossa superfície livre. Ela está definida com o parâmetro de velocidade, por isso é que temos aqui algumas regiões a vermelho. Eu posso ainda, por exemplo, tirar-lhe aqui a transparência. E esta é efetivamente a nossa superfície livre, ou seja, a fronteira limite entre o líquido e o gás. Okay? Podemos ainda ver, por exemplo, a 0.1 que nós temos é, digamos aqui, algum spray, digamos, da turbulência. Se eu puser a 0.5, que seria então a camada limite daquelas células limites entre o líquido e o gás, vão ter uma superfície ligeiramente mais suave, na mesma. A ideia será nós agora começarmos a analisar o que é que acontece com o navio. Ou seja, eu posso pôr aqui esta superfície ISO, vou, por exemplo, ligar aqui um cut plot
aquele que estávamos a ver antes, para ter aqui um bocadinho mais de contraste, e podemos ver efetivamente o rasto provocado pelo navio. Além disso, o que é interessante ver aqui? Ora bem, este bulbo que aqui está é efetivamente para ver o perfil da onda que é gerada no casco durante o deslocamento do navio. Então eu posso criar aqui um resultado de superfície em que vou analisar exatamente a quantidade de água em contacto com o casco. E podemos ver que, ao final dos 14 segundos, este será o rasto que está a ser feito no casco do navio, ou do barco. Vou só aqui mostrar-vos um pequeno vídeo do navio a deslocar-se na água. Já que tem aqueles resultados todos transientes, consigo ordenar isto de forma a criar um vídeo do desenvolvimento do estudo ao longo do tempo. Okay? Então conseguimos ver o barco começa a estacionar e começa a acelerar. Ao final de alguns segundos já está na velocidade máxima e conseguimos ver o rasto que ele deixa na água ao deslocar-se na mesma. Okay? Se formos ver o desenvolvimento do perfil da água no casco, podemos ver efetivamente aqui ao início, vou colocar aqui a análise mais no início, conseguimos ver que o nível da água encontra-se exatamente àqueles menos 1,6 metros de profundidade, e à medida que o estudo vai avançando, até conseguimos ver aqui assim alguma ondinha a bater ali no casco, um efeito de spray, e vou colocar isto em velocidade mais ou menos real, 14 segundos, e ver o desenvolvimento da onda no casco do navio. Ora, então, tenho aqui mais alguns vídeos, neste caso o mesmo vídeo anterior 3D, mas com uma malha presente na superfície, e ver como é que se comporta o rastro na traseira do navio. Além destes resultados visuais que são extremamente interessantes, temos sempre acesso também a mais resultados técnicos, como por exemplo, se eu for verificar qual é que vai ser a força, digamos, exercida no casco do navio, okay, nós podemos ver efetivamente que a força exercida em Z, neste caso, ronda cerca dos 134 mil newtons, e com este efeito podemos depois avaliar o desempenho deste bulbo, alterando o seu formato e correndo vários estudos sucessivos. Okay? E podemos ver inclusive ainda o desenvolvimento dele ao longo do tempo, nos vários segundos. Ok. Continuamos com outro tipo de ficheiro. Outro tipo de estudo, neste caso o estudo do tanque em si. Ora, uma das questões muito importantes que é realizada neste tipo de indústria é efetivamente em quanto tempo é que nós conseguimos vazar este tanque sem que ocorra o colapso do mesmo. Por esse efeito eu criei dois estudos principais diferentes, em que tem um vazamento puramente gravitacional, ou seja, temos uma válvula de escoamento na base do tanque, temos aqui uma válvula de entrada de ar no topo do tanque, e a principal diferença entre os dois estudos é considerar que temos um filtro num dos estudos aqui. Ou seja, o filtro vai introduzir alguma resistência à entrada de ar no interior do tanque, que vai provocar uma baixa de pressão, ou um decréscimo da pressão no interior do tanque, e vamos analisar as tensões que são geradas devido a essa baixa tensão. Bem, ao contrário do barco, esta é uma análise puramente interna, ou seja, antes de fazer o estudo, tem que garantir que todo este volume está fechado. Okay? Vejam que aqui em cima esta extrusão está fechada aqui, e o mesmo acontece com a válvula de escape aqui em baixo, ela está completamente tapada, e o que eu fiz depois foi introduzir condições fronteiras de entradas e saídas nesta região. Ora bem, para fazer este estudo, eu vou simplesmente ativar aqui os General Settings, não vou passar pelo Wizard novamente, em que podemos ver que foi definida uma análise completamente interna, mais uma vez, superfície livre, dependente do tempo e com gravidade. Os fluidos foram, mais uma vez, água e ar, e nas condições iniciais tem uma concentração total de ar. Ou seja, aqui, como é uma análise interna, já não vou definir uma altura. O que foi feito neste caso foi recorrer a uma peça, digamos uma peça auxiliar, ou seja, esta extrusão que aqui está dentro, que está
basicamente a representar o volume de água que eu quero, com o qual eu quero começar esta análise. O que é importante fazer então no estudo? Quando vamos definir o estudo, nós temos aqui vários componentes dentro do nosso estudo, e o que foi feito foi basicamente desligar o volume interno, que aqui está, para que ele seja não considerado como um sólido, mas seja considerado como um líquido. E introduzi uma condição inicial em que selecionei aquela peça toda, ou aquele volume inteiro, e disse que era composto por água. Ora bem, efetivamente, se for um vazamento gravitacional sem qualquer tipo de filtro, ele consegue escoar em cerca de 450 segundos, sensivelmente. Okay? E para vos pôr aqui um bocadinho em contexto, o que nós estamos a medir na parede do filtro, na parede do tanque, é a pressão exercida na parede do tanque. Ou, neste caso é a pressão exercida na parede do tanque. Este corte do meio é a quantidade de água, mass fraction of water. E podemos ver que aqui em cima temos ar e aqui em baixo é só líquido. Okay? E temos então aqui a nossa superfície livre, a superfície fronteira entre o ar e a água. Este estudo é um estudo particular porque eu usei simetria para otimizar um bocadinho o tempo de cálculo e podemos ver que ele consegue vazar sensivelmente em 450 segundos de tempo. Se for analisar o tanque com o filtro, ao final de 480 segundos, o tanque ainda contém água no interior. E podemos ver, inclusive, que o gráfico das pressões é diferente, ou seja, nós estamos a ter uma pressão inferior aqui no interior do tanque. E se eu avançar então com o estudo mais para a frente, podemos ver que ao final de 480 segundos ainda existe uma quantidade considerável de água no interior do tanque. Ora, eu vou só aqui esconder então o volume interno para não atrapalhar nos resultados. E, tal como eu mencionei, este estudo estou a considerar só metade. Se formos ver aqui o nosso domínio computacional, eu estou a aproveitar só o facto deste tanque ter simetria para otimizar aqui um bocadinho o tempo de cálculo. E carregando então os resultados, time moment, vou carregar aqui então nos 280 segundos, sensivelmente. Podemos então avaliar o tal cut plot, em que vejo a quantidade de ar e de água que ainda reside no interior do tanque. Posso ver então aqui as pressões. Ora, se eu puser aqui pressão na parede do tanque, conseguimos ver então qual é que é a pressão na parede do tanque. E podemos ver que aqui está mais ou menos constante e aqui temos ainda a pressão devido ao fluido, ao líquido de água no interior do tanque. E posso ver então ainda a superfície livre que está aqui da quantidade de água que está dentro do tanque. Outro dado importante não é só, efetivamente, quanto tempo é que eu vou conseguir vazar este tanque que aqui está. Ora, se eu avançar para o final do estudo, para os 450 segundos, se eu for analisar aqui os resultados, porque eu tenho aqui alguns dados que me interessam, como por exemplo, quantidade de massa de água no interior do tanque, qual é que é o caudal de água à saída aqui da válvula, como podem ver está aqui marcada. Então, se eu for ver estes dois parâmetros que aqui estão, ora, a quantidade de massa de água e o caudal volúmico no interior do tanque, vou pôr isto aqui em tempo físico, vocês conseguem ver o desenvolvimento dele ao longo do tempo, em que nós temos que a quantidade de água varia desde 20.000 10 toneladas de água aqui, até cá abaixo, e o caudal também vai diminuindo de forma constante, ou seja, começa com um caudal de cerca de 5.000 litros por minuto, que traduzem-se em 10.000 litros, porque lá está, estamos a utilizar a simetria. Então eu consigo vazar no início a 10.000 litros por segundo, e mais ou menos aqui, deve ser aqui a região da transição para o fundo cónico. Temos aqui um caudal na ordem dos 2.000 litros por segundo, ou seja, 4.000, até se ficar completamente a zeros. Okay? Ou seja, podemos ver que o próprio vazamento não é constante, o caudal à saída não é constante, o que faz sentido, porque quanto menos água tivermos, menos pressão está a ser exercida no fundo, menor será a água a sair dali. No caso do vazamento gravitacional com o filtro, se
A principal diferença tem a ver aqui com a definição de um filtro nesta geometria de topo. E se eu carregar o resultado final, load time moment, vou efetivamente aqui aos 480 segundos, nós vamos poder verificar efetivamente que ainda temos alguma quantidade de água no interior do tanque, ao final de 480 segundos. E se for analisar aqui o resultado, mais uma vez quero só ter aqui a quantidade de água e o volume à saída, ao longo do tempo. Podemos ver que ao final dos 480 segundos ainda temos cerca de 1000 kg, ou neste caso seria 2 toneladas de água, ou 2000 litros de água, sensivelmente. E temos um caudal na ordem dos 600, ou seja, 1200 litros por minuto. Lembrem-se que eu estou a trabalhar sempre com sintonia, estou sempre a trabalhar com metade destes tipos de valores. E podemos ver o desenvolvimento destas duas variáveis ao longo do estudo, em que começamos efetivamente aqui. Reparem que agora, no outro estudo, nós tínhamos cerca de 4.800 litros por minuto, ou seja, cerca de 10.000 litros por minuto, ou 9.600, e aqui começamos logo com um caudal inferior, ou seja, 4.100, ou seja, 8.200 litros por minuto, só devido à presença daquele filtro que lá está em cima. Okay? E, no final, temos ainda aqui alguma subquantidade de água, nomeadamente temos aqui 900 kg de água, ou seja, 2 toneladas, sensivelmente. Significa que temos 2.000 litros ainda residuais no tanque. Como eu falei anteriormente, um dos casos importantes é efetivamente estudar o que é que acontece com este tanque quando nós estamos a vazá-lo. E então aproveitei a capacidade de transferir todos estes mapas de pressões e temperaturas do estudo de flow para um estudo de elementos finitos. Okay? E é aqui que nós podemos então fazer um aproveitamento total destes estudos para ver se efetivamente o nosso tanque vai colapsar ou não. Okay? Então, eu tenho vários estudos feitos e aqueles 280 segundos que eu selecionei foram intencionais, em que tenho aqui um estudo em que importei exatamente as pressões no interior do tanque nessa iteração dos 280 segundos. E agora o que acontece é isto, ou seja, se for o escoamento gravitacional sem o filtro lá em cima, o que nós vamos ter é que as tensões principais no tanque vão estar presentes cá em baixo, aqui nesta região. Okay? Se eu for ativar o estudo com o filtro, devido àquela pressão negativa, o que vai acontecer é efetivamente que as tensões máximas estão geradas cá em cima, na ordem dos 110 megapascais. Aqui em baixo nós tínhamos cerca de 21, 22 megapascais, ou seja, temos uma tensão muito superior e está efetivamente gerada no topo do tanque. E se for ver a deformação linear do tanque, nós estamos a ter aqui 4 milímetros para dentro. Ela está deformada, vocês conseguem ver aqui a escala está de 1 para 1, mas se eu aumentar aqui um bocadinho a escala de deformação, por exemplo, para 50 vezes, o que vai acontecer é que o tanque está a ser puxado devido à pressão negativa no interior do tanque. Eu levei isto um bocadinho mais à frente ainda e fui ao Simulation Profissional buscar a análise em curvadura linear para este estudo com o filtro, e o que acontece é o seguinte. Se eu multiplicar todas as cargas que estão a ser exercidas no tanque neste momento por este fator de carga, e estou a considerar a curvadura linear do material, existe a possibilidade de o tanque colapsar. Okay? Ou seja, basta multiplicar aquelas pressões, aquelas cargas aplicadas por este valor, e efetivamente é um valor muito próximo de 1. Se este valor fosse negativo, significa que aquelas pressões já estariam a colapsar o tanque. Ou seja, muita atenção ao vazar um tanque deste tipo com o filtro aplicado. Se calhar convém ajustar ali um bocadinho a válvula para não deixar passar o caudal máximo durante o escoamento do mesmo. Okay? Ora, este foi outro estudo. Vou aqui avançar para outra pergunta muito importante que costuma surgir muitas vezes, que é relativamente a bases de chuveiros, por exemplo. Se eu vou conseguir escoar a água presente na base do chuveiro. Ora, este estudo, mais uma vez, tem ativada a opção de free surface, como é óbvio, e está todo ele cheio de ar, só que como não tem nenhum volume neste momento a representar a zona que
vai estar ocupada com água, o que foi feito foi aplicar um caudal volúmico nesta face deste cilindro, que é como se estivesse aqui a simular uma torneira, de 12 litros por minuto. E basicamente o que eu disse foi, nos General Settings foi definido que tínhamos ar e água no estudo, certo? E simplesmente defini uma entrada de caudal volúmico, 12 litros por minuto, com uma concentração total de água. Okay? E o resultado final é, mais uma vez, a região separada, não é? Entre o limite da água e do ar, e podemos ver efetivamente que a nossa base do chuveiro está aqui com água mais ou menos até esta região, embora se eu mudar aqui um bocadinho a escala, possivelmente existe aqui algum escoamento para fora do tanque. Okay? E eu posso mostrar isso com outro tipo de gráfico. Por exemplo, se eu ativar aqui o meu cut plot e mudar aqui a fração de água para 0.001, podem ver que efetivamente vai existir aqui algum transbordo por parte do Polyban, se calhar 12 litros por minuto aqui, mas é assim, é pouco significativo, quase diria que isto são alguns salpicos, digamos, para esta concentração que aqui está, mas poderia ser significativo. Ora, são análises transientes, e como eu mencionei anteriormente, fazer um vídeo pode ser algo extremamente demoroso, ou seja, este vídeo que aqui está dos resultados em tempo real pode ser algo que leva algum tempo a fazer, e muitas vezes nós queremos ter uma análise um bocadinho mais rápida para visualizar o que é que acontece quando temos este tipo de escoamentos. Ora, outra capacidade que o Flow Simulation tem neste momento, e que foi introduzida neste caso ano passado, é exatamente o Transient Explorer. E nós podemos aproveitar essa capacidade, ativando aqui com o botão direito, para analisar alguns resultados, nomeadamente cortes ou superfícies, e não, digamos, aquela superfície ISO do 3D, para ver um bocadinho mais rápido, e reparem que ele está-me a ler os ficheiros todos os resultados quase em tempo real neste momento, e conseguimos ter uma ideia bem rápida. Posso puxar aqui um bocadinho mais para o lado e ver o que acontece aqui mais para o limite lateral do... Podemos ver aqui que existe aqui alguma água a passar. Ou seja, o Transit Explorer permite-nos avaliar os resultados de uma forma muito mais rápida. Eu tive curiosidade de como é que se ativa este Transit Explorer. Mais uma vez aqui no Calculation Control Options, antes de iniciar o estudo, temos que vir aqui ao Saving e ativar essa opção para gravar a cada uma iteração alguns dos parâmetros que nós queremos, neste caso velocidade, fração de ar e fração de água, para conseguirmos então ler esses mesmos resultados. Então, são que estão disponíveis aqui neste caso. Velocidade, aceito, faço play e então consigo ver a velocidade da água durante o escoamento do Polyban. Provavelmente neste caso convém ou abrir aqui um bocadinho mais a saída ou então garantir que os 12 litros por minuto não vão ser aplicados. Agora vou desligar o Transit Explorer e vou fechar então este ficheiro. Tenho aqui só mais dois ficheiros principalmente para vos mostrar, três ficheiros para vos mostrar a nível técnico, e depois vou-vos mostrar outros mais a nível de curiosidade, só uns vídeos que fiz, para verem muitos dos exemplos capazes de calcular com este novo módulo, com esta nova capacidade do Flow Simulation. Neste caso, o que é que nós temos aqui? É uma análise externa. Okay? Apliquei uma mistura entre as definições do estudo do barco e as definições do estudo do tanque. Ou seja, tenho uma análise externa, em que a concentração inicial é toda ela ar, mas foi criado um volume nesta região para simular que no início do estudo está completamente com água. E o que vai acontecer é que esta massa de água, ao ter esta comunicação aqui por baixo, vai gerar aqui um efeito muito, muito interessante. Eu vou carregar aqui o resultado. Ora, ISO Surface. E além disso, estou ainda a usar outra capacidade do Flow, que é o domínio computacional está definido a um plano 2D, a um escoamento 2D. Okay? Ou seja, quando fui definir aqui o escoamento, disse que queria um escoamento 2D com alguma largura, também de forma a otimizar o cálculo, o tempo de cálculo e os resultados.
E o que vai acontecer basicamente é isto, ou seja, nós temos a onda a ser gerada, ela passa aqui, vai galgar o muro, e depois temos o retorno da onda para trás, volta a galgar cá em cima. Okay? Ele está a ler em tempo real, e vejam, por isso é que normalmente fazer estes vídeos em tempo real é um bocado moroso, e por esse motivo é que eu tenho alguns vídeos já preparados de antemão. Mas como podem ver, a onda galga ali a traseira novamente, podem ver que o nível de água aqui do lado direito baixou. Ou seja, conseguimos ter uma boa ideia do comportamento da onda devido a esta parede ser plana. Ora, então o que acontece se a parede for circular? Neste caso, eu vou ligar aqui o Transit Explorer para ser mais rápido ver o resultado final. E ativando então aqui o meu Cutplot Play, vocês podem ver que, neste caso, deixem-me só aqui para pausa, eu vou baixar isto aqui um bocadinho para os 10 segundos. Vocês podem ver então que, só devido a ter esta curva que aqui está, a onda vai ser completamente devolvida e inclusive vai perder energia e já não volta a galgar esta região cá de trás. Isto é uma solução que é adotada em alguns bares na Marginal, por exemplo, aqui na região de Lisboa, exatamente para que as pessoas possam estar confortavelmente sentadas na esplanada, sem terem que apanhar com água em cima naqueles dias de tempestade e conseguirem observar o espetáculo do mar. Okay? Mais uma vez, tem aqui os vídeos. Vou-vos mostrar só o vídeo final da onda, se tiver a considerar uma análise 3D. Okay? Temos então aqui a superfície plana. Aqui tem menos água, foi um estudo inicial que foi feito. Tenho aqui então esta piscina, esta análise final, que corresponde àquela análise 2D, mas é uma análise 3D, e conseguimos ver então a água ali a galgar a parede, a ser devolvida com muita energia ainda para trás, e a voltar outra vez ao ser refletida aqui nesta parede. Ou seja, e qual é a importância disto? Ora bem, se eu ativar este estudo 3D e temos aqui uma parede com cerca de 1,8 m de largura, vou carregar os resultados finais e vou basicamente analisar a força de impacto que a onda gera naquela parede. E basicamente o que nós temos aqui é uma força na ordem dos 30.000 newtons na altura de maior impacto, ou seja, 3 toneladas de massa de água em baterem na água, na parede, exatamente ali aos 4,3 segundos de estudo. Okay? Ou seja, conseguimos tirar aqui um dado bastante importante para depois podermos dimensionar esta barreira, digamos, que vai ser colocada aqui para impedir que a onda passe para o outro lado. Ou seja, não dá só resultados bonitos, dá também resultados cientificamente muito importantes no que diz respeito ao dimensionamento da nossa geometria. Outro caso de estudo que tenho aqui, também muito importante, é efetivamente o escoamento de uma barragem. Para terem uma ideia, este tanque de água tem um comprimento de 100 metros, que aqui está. Até agora tenho estado a trabalhar com dimensões relativamente pequenas, mas temos aqui um tanque com 100 metros. Temos uma descida com um desnível considerável. Okay? Por exemplo, daqui até aqui eu tenho cerca de 46 metros de desnível. E temos a comporta ligeiramente aberta. Este estudo, mais uma vez, é uma mistura do estudo do barco com o estudo do tanque, em que tem uma análise externa e tem aqui alguns sólidos. Tem aqui este sólido, um sólido que me representa o volume inicial de água. Tenho também aqui duas ferramentas de análise importantes, que são duas paredes virtuais aqui, que me permitem tirar alguns resultados no final do escoamento. E, neste caso final, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou só mostrar-vos aqui os objetivos. E basicamente, na descida, tenho aqui o volume flow rate da água na parede de baixo. São cerca de 276 ml por segundo. Okay? Tenho esse mesmo caudal cá em cima, 277 ml por segundo. Tenho ainda uma velocidade média de água aqui nos 4 metros por segundo nesta região, e
na base, cá em baixo, depois de descer os 40 metros de altitude, temos aqui uma velocidade média de 6 metros por segundo, com um máximo de 12. Okay? Vendo mais uma vez aqui a superfície, podemos ver efetivamente aqui a quantidade de água que vai jorrar ali ao longo daquela descida. Podemos ver que devido às paredes, ao chegar cá abaixo, vai fazer aqui uma espécie de onda para dentro, para impedir efetivamente que ela vá para aqui, mas infelizmente estamos a ter aqui algum backwash para trás, aqui algum caudal para as traseiras do tanque. Mais uma vez, voltando aqui aos vídeos, eu vou mostrar, por exemplo, este que está aqui, em que conseguimos ver, ao longo dos 14 segundos, a evolução da água a cair no tanque. Aqui esta parede foi definida como uma passagem, por isso é que não existe aqui água, não vemos a água a passar por cima desta parede, porque ela simplesmente atravessa e sai fora do domínio computacional. Okay? Podemos ver ainda aqui este que tem aqui com uma secção em que conseguimos ver a quantidade de água ao longo do estudo, ou seja, além de ter ali a superfície 3D, tem ainda uma secção em que consigo ver a região que está preenchida com água. Okay? E conseguem ver aqui que a água está a sair do domínio computacional sem bater na parede, porque eu defini exatamente que tinha aqui uma saída de água para eliminar esse efeito. Okay? Ou seja, mais uma vez também conseguimos ver, por exemplo, qual é a força de impacto, e é este surface goal que eu tenho aqui, a força de impacto ao final do estudo, e conseguimos ver que ela bate com 1.7 vezes 10 levantada a 7 newtons, ou seja, quantos milhões de toneladas de força que está ali a ser aplicada. Além disso, conseguimos ver, por exemplo, o histórico, e se eu for ver aqui a velocidade na base, ou seja, aqui nesta parede, inicialmente é 0, quando ela chega lá, ela sobe, isto aliás, volume flow rate, ele sobe para os 270 ml, tem aqui algumas variações, e no final vamos ter então ali o caudal máximo atingido. Outro exemplo também ainda que quero mostrar já agora só a nível académico que tem aqui, alguns deles, tem uma piscina de ondas. Existe muito hoje em dia esta questão das piscinas de ondas, para quem segue esta tendência, o campeão do mundo, Kelly Slater, desenvolveu uma, mais ou menos com base nesse modelo dele, mas com algumas simplificações, que eu construí aqui esta piscina de ondas. Para terem uma ideia, isto tem um comprimento de 150 metros. Nos general settings, o que eu tenho basicamente é que todos os fluidos encontram-se a 18 nós no sentido negativo em Z, e conseguimos ver o perfil de onda gerado. Este gráfico está em altura, ou seja, no branco temos 2 metros, no azul escuro temos 5,5 metros, ou seja, temos aqui uma frente de onda na ordem do 1,5 metro, 2 metros sensivelmente. Okay? Não conseguimos ver o tubo, mas a ideia é que se consegue fazer mais ou menos este tipo de análise. Só a título de curiosidade, também vou ligar aqui o vídeo que fiz, porque experimentei vários tipos de modelos diferentes para a cunha que aqui está. Podemos obter valores como qual é a força que a água está a exercer para aquela cunha andar a 18 nós de velocidade. Okay? E podemos ver o desenvolvimento durante o estudo, como é que a onda vai ser formada e como é que ela se vai mantendo ali. Consegue-se ver que ela está a acelerar, e ao final de alguns segundos ela vai chegar aqui à barreira lateral, okay? E efetivamente vai começar também a galgar aqui a lateral do tanque, digamos assim. Okay? Eu experimentei vários testes neste tive curiosidade. Comecei primeiro com esta cunha que aqui está, o formato da piscina também ligeiramente diferente, e fui testando várias condições para ver se conseguia melhorar basicamente o formato final da onda. Aqui tenho outra cunha ligeiramente diferente, quase uma pá de uma retroescavadora ou de um limpa-neves, digamos assim, mas posso ver que a água está a galgar, a onda é um bocadinho mais pequena. Ou seja, que isto foi mais a título de curiosidade. Outra pergunta também que suscita muitas
questões às vezes é a questão de qual é o reservatório que vai encher primeiro. Neste caso, pequei um bocadinho porque os vasos comunicantes são muito pequenos para o caudal de água que estou a colocar aqui. Então observam-se aqui alguns fenómenos interessantes. Okay? Podemos ver efetivamente que ele começa a encher. Este aqui continua a encher, apesar de já ter água a passar para aqui. Este também está a encher, ou seja, significa que o vaso comunicante não consegue debitar quantidade de água suficiente. E depois o que começa a acontecer é que este começa a transbordar e a atingir os tanques inferiores e começam a acontecer aqui alguns efeitos mais interessantes, digamos assim, ao final de 1 minuto de análise, sensivelmente. E é por isso que eles começam aqui a oscilar e começam a galgar e começa a ver assim esta incoerências no nosso estudo. Okay? Aqui mais outro caso, uma massa de água a cair dentro de um tanque, ou seja, basicamente tem cerca de 1000 litros de água aqui, com um tanque cheio de água, e ver o que é que acontece quando ele bate. Para vos colocar em contexto, isto é o mesmo tamanho que aquele tanque com onda, são cerca de 15 metros de comprimento, e podemos ver o efeito da camada limite entre o ar e a água, e mesmo ao galgar ali aquele tanque. Okay? Já vamos em cerca de 50 minutos, 45, 50 minutos de estudo, de webinar. Eu vou voltar aqui ao meu PowerPoint. Se esta capacidade foi introduzida este ano, que ela ainda tem algumas limitações, como eu expliquei. Há alguns casos que nós ainda não conseguimos simular. Esperemos que numa versão mais à frente essas limitações sejam levantadas e efetivamente consigamos ampliar o leque de estudos que são possíveis de fazer com o Flow Simulation no que diz respeito às superfícies livres. Da minha parte, o que tinha para vos mostrar hoje é tudo. Deixo aqui os meus contactos para questões adicionais que queiram colocar e quero desde já despedir-me e até uma próxima. Peço-vos também para seguirem os nossos conteúdos, a nossa página da Schedule do YouTube, onde este vídeo vai ser colocado. Okay? O nosso Facebook, LinkedIn. Subscrevam a nossa newsletter para receberem notificações de quando é que estes webinars e muitos outros vão ser realizados, até inclusive para acederem a gravações de webinars anteriores que foram feitos. Embora nós tenhamos a colocá-los todos no YouTube, muitas vezes as pessoas não têm tempo, então nós, nas nossas newsletters, vamos relembrando o que é que já foi feito para vocês visitarem, para consultarem e aprenderem muito sobre a utilização do SolidWorks e também de todos os outros módulos inerentes de simulação, elétrica, PDM e afins. Quero desde já despedir-me e deixar o convite para assistirem ao próximo webinar.